Boa tarde, pessoal. Ó, ver se vocês conseguem enxergar bem aqui. Vou deixar a luz acesa, acho que fica melhor a gravação. Vamos continuar aí com os nossos treinamentos, só para fazer um review onde a gente está. Né? Já fizemos o portfólio de revestimentos, né? Aprendemos aí sobre os nossos produtos, né? Os nossos serviços, fora os equipamentos que a gente utiliza aqui no Brasil. Ficou melhor, né? Manuseio e prevenção de danos. Falamos aí sobre o 8D, como executar a solução de problemas, né? Conceitos básicos de PVD e processo de limpeza. Hoje a gente vai falar sobre conceitos básicos de nitretação. É um pessoal que já conhece aí do processo de nitretação. Vamos poder ajudar a gente aí com a participação, tá bom? Essa aqui é uma representação do nosso forno, do LPN. Vocês conhecem bem. Pessoal, para falar sobre nitretação, que é um tratamento termoquímico, que é uma variação de um tratamento térmico, a gente poderia chamar assim, né? A gente precisa entender alguma coisa sobre metalurgia. Né? Se a gente não entender o básico da metalurgia, vai ser muito difícil a gente poder entender tratamento de superfície, tratamento térmico, tratamento termoquímico. Né? A gente precisa conhecer um pouco de materiais, especificamente de metalurgia. Quando a gente vai fazer alguma modificação no substrato, ou seja, na ferramenta do cliente, nas peças do cliente. Né? Então aqui, com metalurgia básica, a gente começa falando sobre processos de fabricação. Vê se vocês conseguem enxergar bem aqui. Alguém pode falar para mim que processo é esse que está sendo ilustrado aqui? Forja. Não? Esse aqui, primeira foto, a maior. O que parece? Quem tem ideia? Aqui tem uma panela de material refratário. Aqui dentro tem metal líquido e está vazando metal líquido dentro de um molde. Que processo que é esse? Alguém sabe? Fundição. É isso aí. Então, o processo de fundição, a gente olha e fala, bom, é um processo básico, né? Geralmente não, todo o material que você pegar na sua mão, material metálico, né? Você tem uma ferramenta, tem uma peça, um dia aquilo foi fundido, né? Para depois passar por outros processos até se tornar o produto final que a gente tem aí nas mãos. Né? Então, fundição, o que significa? O pessoal da operação aqui, eles pegam um tarugo, por exemplo, de material, pegam um pedaço de material, aquece, né? Elevar a temperatura, chega até o ponto de fusão, funde o material e depois verte, derrama sobre o molde. E esse molde ele tem um formato, né? Tem uma cavidade interna que vai dar a forma para a peça que se deseja produzir. Né? Aí depois passa por outros processos de usinagem, por exemplo, né? Algum acabamento. Né? Nós temos como exemplo de peças fundidas as bases de máquinas. Se você for olhar bem, geralmente é fundido, você consegue perceber aquele acabamento assim, parecido com areia, porque foi fundido no molde de areia. Entendeu? Por isso o acabamento é mais grosseiro. O bloco de motor, se você dá uma olhada nos blocos de motor, eles são produzidos por fundição. Então, depois da fundição, você vai ter algumas áreas que vão ser usinadas, mas no geral, ele continua sendo uma peça basicamente fundida. Né? Então, processo muito importante. Esse aqui, alguém consegue enxergar o que tem aqui? Ó? Vocês conseguem ver aqui, é um martelo, ó, tem alguém com martelo na mão, está batendo martelo sobre uma bigorna, e tem uma barra aqui. Que processo é esse? Não. Martelar alguma coisa. O pessoal fabricava espada fazendo isso. Antigamente, nos filmes lá, pegando martelo e ia fazendo o quê? Como é que fabrica a espada? Qual é o processo de fabricação? Não. Quem falou? Forjamento. Forjamento, é isso aí. Então a espada é forjada. Né? Então o que significa forjar? Que processo de fabricação é esse? O martelamento. Né? Então, toda vez que você vê lá o ferreiro, né, trabalhando, dando forma para uma peça através do martelamento, isso é forjamento. Hoje o forjamento ele não é feito apenas desse modo mais arcaico, né, que o martelamento manual, mas tem máquinas, prensas, que vão promover aí esse martelamento, né, vamos chamar, dentro de um molde, dentro de uma cavidade, para poder formar a peça que a gente deseja. Então você percebe aqui, o material aqui está sendo vertido na fundição, né, ele está
liberando luz, né? Calor também, dá para imaginar. E aqui a ponta do material que está sendo forjado também está vermelha. Alguém sabe por que está vermelho? Por que está dessa cor assim? Incandescente? Alta temperatura? Alta temperatura. Mas por que será que o ferreiro, quando ele foi fazer o forjamento, ele primeiro aqueceu, primeiro submeteu uma alta temperatura? É isso. Para ficar mais flexível, maleável. É isso aí. Para ficar mais maleável, para ficar mais mole, né? E aí a gente vai falar um processo a quente, né, de modo básico, um processo a frio. O que diferencia isso? É justamente, o processo a quente significa que ele vai trabalhar o material, ele vai forjar, ele vai conformar numa temperatura, acima de uma temperatura que chama temperatura crítica, né? O material recristaliza acima dessa temperatura, então ele pode ali deformá-lo. É mais fácil porque está mais maleável e ainda não acontece uma alteração na estrutura, né? A gente já fala sobre isso. A estrutura do material não muda justamente por causa dessa alta temperatura, que é a temperatura de recristalização. Esse processo aqui, dá para enxergar o que ele está representando, na verdade? Aqui nós temos uma matriz ou uma fieira e está passando um fio por dentro dele, saindo pelo outro lado. Que processo é esse? Fabricação de fios. Trefilação. Trefilação. Muito bom, é isso aí. Então, o processo de trefilação, todos os fios que nós temos aí, fios elétricos, cabos elétricos, cabos de aço, né, tudo que tem o formato de fio, passou por esse processo. Então, a gente pode entender, uma vez ele foi fundido, virou um tarugo, aí foram diminuindo o tamanho dele até ele ficar do tamanho de uma barra, e agora a gente consegue a bitola que a gente deseja. Por exemplo, eu tenho aqui um fio de 1 milímetro, eu preciso de um fio de meio milímetro, 0,5. Então, a cavidade a entrada dessa fieira, né, dessa matriz, ela tem 1 milímetro na entrada e tem só meio milímetro na saída. O que vai acontecer quando você puxar o fio através dessa cavidade? Ele vai reduzir o diâmetro, vai reduzir a secção transversal, certo? Então, isso é um processo de trefilação. Alguns materiais são trefilados a quente, outros a frio, e aí vai. Né? Fundição, forjamento, trefilação. Esse processo aqui, quem consegue reconhecer? Laminação. Laminação. É para fabricação do quê? Chapa. Chapa. Então a gente consegue olhar para várias aplicações aí e reconhecer, né, peças que são fabricadas por um processo ou por outro. Você vê um fio, você fala, poxa, isso aqui foi trefilado. Né? Importante saber. A gente vê uma chapa, o ar-condicionado aqui tem algumas partes que, acho que essa parte frontal dela aqui é de metal, então você já pode reconhecer, poxa, isso aqui um dia foi laminado, um dia passou entre dois cilindros, né, que giram em sentidos opostos um ao outro, e aí, de novo, você tem aqui uma espessura de chapa, e depois que você passou pelos cilindros, ele reduziu, ficou com uma espessura menor. Então, esse método de fabricação, de fabricar chapa, de reduzir a secção, né, de reduzir a espessura, através do movimento de dois cilindros, é chamado de laminação. Então, você olha para o seu carro lá, você vai perceber que a porta, o capô, né, o teto, um dia foi uma chapa laminada. Depois foi estampado, né, para dar aquela forma. Veio o molde e empurrou a chapa aqui, não tinha forma nenhuma. E aí formou, né, a carcaça lá do veículo. Né? Então, a gente consegue reconhecer também o processo e consegue reconhecer o produto final. Um dia, essa chapa também foi fundida para depois virar um tarugo e deformando até ela virar uma chapa, até virar o produto final. Né? Esse processo aqui, todo mundo sabe. Que processo que é? Engrenagem. Corte de engrenagens, legal, isso foi bem específico em falar, mas no geral, um processo geral, o processo de cortar engrenagem, ou seja, o processo de remover cavaco de uma superfície, de retirar material, que processo é esse? Torneamento. Torneamento, exatamente, é usinagem. Torneamento, se for certo, é um tipo de usinagem. Mas no geral, o processo se chama usinagem. Né? Se eu tenho um material, né, arrancando o material de outra superfície, e aí gera o cavaco, então esse processo basicamente é usinagem. Então usinagem pode ser torneamento, o que mais que pode ser usinagem? Fresamento, por isso que tem a fresa. O que mais? A broca, né? O que a broca faz? Esfuração, né? Então tudo isso, a broca faz furação, mas ela tira cavaco, ela tira material de uma superfície, né? Então é usinagem. Então o processo de usinagem é o que está mostrando aqui, está tirando o material de uma superfície para dar uma forma, nesse caso aqui,
né? São os dentes aqui de uma engrenagem, a parte interna, né? E aqui nós temos uma ferramenta que a gente conhece bem. Que ferramenta é essa aqui? Para os mestres aí. É um shaper. Esse aqui é um skiving, mas é basicamente o mesmo formato. O skiving e o shaper são praticamente iguais. O que muda é, para a gente poder reconhecer aqui já no processo, o skiving ele trabalha inclinado, igual você está vendo aqui. Então quando você olhar para os dentes, você vê que o ângulo, existe um ângulo lá na parte onde vai fazer o corte dos dentes. Então o skiving, se ele for paralelo, e o corte dele também vai ser paralelo na hora de fazer o processo, ele sobe e desce do modo paralelo, então é shaper, né? Mas no geral faz a mesma coisa, né? Assim como o caracol também faz a mesma coisa, né? Ele vai retirando material de um blank até formar uma engrenagem, por isso o corte de engrenagem, né? Fabricação de engrenagens. Então, processo de fabricação. Onde vocês enxergam aqui, ó, que a ordem estaria em todos esses processos? O que vocês acham? Nós estamos em todos os processos. Nós podemos trazer soluções e melhoria para todos esses processos. Fundição, por exemplo, aqui na fundição em areia, não tem grande aplicação, mas existe a fundição de alumínio. A fundição de alumínio, vocês memorizem bem isso, o alumínio ele não funde a 1500, 2000 graus, ele funde a 600 graus, 627 graus. Né? Então, a temperatura é mais baixa. Significa que nós não precisamos usar um molde de areia que resista a tanta temperatura assim. A gente pode usar um molde metálico, um molde feito de aço. Né? E se o molde é feito de aço e nós vamos verter, nós vamos vazar alumínio dentro dele para poder formar uma peça, esse molde vai sofrer com a temperatura, não vai? Vai sofrer com a ação do metal líquido passando lá o tempo todo, sofrer desgaste, né? Vai sofrer adesão do alumínio, uma série de coisas. Né? Então nós podemos fazer o quê? Revestir os moldes para injeção de alumínio, e nós temos uma divisão da empresa que faz tudo isso, né? Que mexe com... nós aplicamos revestimentos em molde de alumínio. No caso do forjamento, né, a gente não vai revestir um martelo, né, seria algo, de novo, muito arcaico, mas uma ferramenta de forjamento, né, que tem um desgaste, que tem uma vida útil, que vai forjar ali um material a quente, também vai sofrer a mesma coisa. Vai sofrer ação da temperatura, vai sofrer desgaste, vai sofrer trinca superficial, e aí a gente vai e reveste aquela matriz. Reveste o molde, reveste o punção que está fazendo o forjamento, e aí a vida útil também no meio. Né? Trefilação, vocês acham que tem alguma aplicação ou não? A gente consegue revestir uma fieira? O que vocês acham? Consegue? Qual a parte que seria interessante revestir? A parte interna, né? É a parte funcional, é onde vai sofrer o desgaste quando você puxar o fio, né, através do orifício aí. Mas nós temos um problema. Vocês sabem que quando a gente vai revestir furo, existe uma limitação. Qual que é? Uma vez e meia o quê? Isso mesmo, é o diâmetro. É o diâmetro. Então, uma vez e meia. Então, poxa, se eu tenho um diâmetro que é pequeno e ele é comprido, nós vamos conseguir revestir? Então, a gente não consegue, né? Nós temos esse problema. Existe um mercado aí de aplicações para fileiras, né, para trefilação, que a gente está tentando perseguir, mas a gente precisa descobrir como aumentar aí a nossa efetividade em conseguir revestir a parte interna. Né? Então, eu estou trabalhando num projeto em que eu tenho uma ideia de fazer uma magnetização, né? Magnetizar a fieira fortemente, né? Ou colocar ímãs em volta dela, em algumas regiões específicas, para quê? Para formar um campo magnético mais intenso no furo. Assim, o que vai acontecer? Vai ter um plasma mais intenso que a gente vai conseguir, espera conseguir, né, revestir uma profundidade maior do que uma vez e meia. Né? Então, tem alguns testes, alguns clientes vão oferecer para a gente fileiras para a gente poder fazer testes, inclusive em sais destrutivos. Mas nós também temos capacidade de revestir fileiras. E laminação? O que vocês acham? Dá para revestir esses rolos de laminação ou não? Dá. Qual que seria a nossa limitação no caso? Tamanho. Isso mesmo, o nosso forno aqui hoje que nós temos no Brasil aqui. A gente consegue revestir até uma altura de 1.500 milímetros, né? Então, se o rolo tiver até 1.500 milímetros, a gente pode revestir sem problema nenhum. Mas se tiver mais do que isso, ele só vai revestir 1.500 milímetros, talvez a parte central, alguma coisa assim. Né? Mas também aumenta a vida útil do rolo de laminação, aumenta a durabilidade, melhora a adesão, melhora o coeficiente de atrito e tudo que o cliente possa precisar que existe essa aplicação. E é claro, para corte de engrenagem, para usinagem ou para torneamento, como você falou, a gente reveste os insertos, a gente reveste ferramentas de usinagem, certo? Então, também tem as aplicações. O que é importante? A gente saber o processo de fabricação
Se a gente conhecer, puxa, eu estou com uma peça aqui, eu já sei mais ou menos como ela foi produzida, eu sei a aplicação dela, então isso melhora o nosso conhecimento em saber lidar com a peça, em saber manusear a peça, em saber por que a gente está fazendo tal revestimento, né, em saber os cuidados que tem que ter ali com a qualidade, né, do revestimento para poder garantir a performance, porque a gente conhece toda a cadeia do processo, né, desde o início. A gente sabe que um dia foi fundido, talvez passou de repente uma broca lá, um dia ela foi uma barra, né, passou por trifilação para chegar numa bitola, depois foi usinado para poder pegar o formato da broca e assim por diante, né? Então, conhecer os processos é importante. É importante saber que, basicamente, os materiais, metalurgia, né, ele é assim, como que se forma um metal? Né? Qual que é a diferença de um aço para o outro? Qual que é a diferença de um material para o outro? Tipo metal alumínio, o aço, cobre, né, metal duro. Na verdade é receita. É igual, você vai perceber, se você precisa fazer um bolo, então você vai ter que colocar alguns elementos, açúcar, farinha, né, na quantidade certa, leite, e ali, se você pôr na proporção certa, os elementos certos, vai sair um bolo. Né? Para quem sabe fazer, no caso não sai nada. E aí, se você quiser falar assim, eu preciso fabricar um material X, eu também preciso de uma receita. É um aço, então eu já sei, puxa, 97, 95 é uma quantidade muito grande de porcentagem de ferro. O aço é feito de ferro, certo? E aí tem outros elementos, por exemplo, o carbono, ferro e carbono, é o básico que forma o aço. Mas também pode ter manganês, níquel, molibdênio, titânio, uma série de outros elementos que vão formar o material e vai trazer as características que a gente precisa. É assim que os nossos clientes constroem suas peças, suas ferramentas. Né? Então existem propriedades químicas que é a receita. Né? Existe também o quê? A estrutura dos materiais. O que é isso, estrutura? Né? Se você olha aqui, cada material, né, cada ferramenta ou produto aqui, você não consegue ver absolutamente nada. Você consegue ver o aspecto, a aparência dela, um brilho. Está polido, não está, né? Mas, se você pegar uma amostra dessa daqui, fizer um corte nela, fizer uma preparação metalográfica, que significa, lá do lado do forno de nitritação, tem lá lixa, né, politriz, para poder polir a amostra. E se você fizer um polimento espelhado e depois fizer um ataque químico com um ácido que é feito já para isso, você vai conseguir enxergar a estrutura do material. O que é estrutura? Alguém olha lá no microscópio, a 100 vezes de aumento, 200 vezes de aumento, você consegue verificar e falar, puxa, dentro do material é assim, né? Ele forma uns grãos aqui, né? Tem fases, e você analisando que o material tem estrutura, e se essa estrutura mudar de uma para outra, vai mudar as propriedades químicas não, vai mudar as propriedades físicas e as propriedades mecânicas do material. Então a estrutura é muito importante. E dependendo do processo que você está aplicando, se ele é fundido, se está fundido em areia, se está fundido numa coquilha, que é um molde metálico, a estrutura vai ser diferente. Né? Se eu fiz um processo a quente ou a frio, a estrutura vai ficar diferente. E a gente consegue ver isso no microscópio, através da análise aí. Tá bom? Então, estrutura dos materiais são as características que têm que ser controladas, são importantes. Propriedades químicas, que é a receita. As propriedades físicas, por exemplo, condutividade térmica, isso é importante. Né? Condutividade elétrica, no caso dos fios, é importante. Para conseguir essas propriedades, você tem que trabalhar na receita, né? Trabalhar na estrutura e também propriedades mecânicas, né? Resistência à tração, resistência à compressão e assim por diante. Quando a gente discute e entende, né, que o material ele teve um processo de fabricação correto, né? A gente conseguiu a receita correta, fabricou corretamente, conseguiu a estrutura correta, ele vai ter boa performance, vai ter uma performance de acordo com o projeto. E o nosso trabalho como Oracle Bowser é melhorar ainda mais a performance daquilo que já está pronto. Né? Aumentar a performance, aumentar a vida útil. Então, isso tem tudo a ver com reduzir o custo. Né? Se uma ferramenta dura mais, automaticamente o custo é menor, o custo total. Né? Então, o que a gente vende para os nossos clientes é redução de custo. Por isso, a nossa atuação aí em peças fabricadas por todos os processos de fabricação. Se tiver dúvida, é só interromper, volta aí, não está claro. E tem alguns pontos que são um pouquinho mais complexos, outros mais simples, mas a gente vai discutindo. O que a gente tem aqui, falando ainda sobre a questão da metalurgia, né? Quando a gente fala sobre o aço, como eu comentei, né? Tem uma figurinha aqui fazendo um modo cômico aqui, mas bem legal.
né, vai fabricar o aço. Então, quem que é bem-vindo aqui? Né? O aço, de novo, ele é feito de ferro. A maior parte dele é ferro. Mas ele também pode conter carbono, tá vendo? É bem-vindo aqui, ó, cromo, vai dar propriedades. A gente falou até sobre isso. O cromo vai melhorar o quê? Resistência a quê? Principalmente. Corrosão. Né? Então, alguém descobriu isso e começou a falar, poxa, vamos usar o cromo aí para melhorar a corrosão, melhorar outras propriedades também. Né? Manganês, níquel. Então, dependendo da quantidade que você põe desses elementos, melhora as quantidades. Mas se você pôr enxofre ou fósforo, esses caras não são bem-vindos. Bloqueados aqui. Por quê? O enxofre e o fósforo, na verdade, se você for uma norma do material, de composição química, você vai ver que eles estão lá. Tem enxofre. 0,05. 0,005. 7. Né? Uma quantidade muito pequena. Mas por quê? Porque não foi possível extrair. Né? Exceto raras exceções aqui que utilizam enxofre, por exemplo, ou fósforo, mas a grande maioria dos aços, esses caras aqui são indesejáveis, porque eles vão formar o quê? Impurezas. Se tiver enxofre, né, ele combina com ferro e forma uma inclusão, uma impureza. Aquele ponto de impureza que você tem dentro do material vai ser um ponto para propagação de trincas. Então ele vai falhar, material de qualidade ruim vai ter uma quantidade maior de enxofre e fósforo, então a gente consegue entender aí a ideia de composição química. Tá bom? Ó, agora nós vamos entrar aqui no conceito de como que funciona a solidificação, a formação do material. Da onde que vem essa estrutura que a gente olha lá no microscópio e vê uns grãos? Que grãozinhos são esses? O que é isso que eu estou vendo? Né? Que são tão pequenos a gente consegue ver só o microscópio. Né? Aqui está exemplificando. Quando a gente, como vocês viram no processo anterior ali, né? Quando a gente faz uma fundição, por exemplo, a fundição de alumínio, ela é feita no molde metálico, no molde de aço, certo? E aí a troca de calor nas paredes desse molde é muito grande. A transferência de calor é muito rápida. Né? Então o que acontece? Ele vai começar a solidificar todo por igual? Não, os materiais, os metais, eles não solidificam de uma vez. Você vai baixando a temperatura, daqui a pouco, pronto, solidificou. Não, ele vai solidificando em partes, devagarinho, até a hora que ele fica todo sólido. Ele passa por uma transição, onde você tem os dois, sólido e líquido, certo? É assim que se forma o material. Então olha só o que está mostrando aqui, ó. Você verter um material líquido, por exemplo, alumínio, né, dentro de um molde metálico, que é chamado de coquilha, e aí ele começa a formar esses pontinhos aqui, ó, na parede de sólido, são os núcleos. Ele começa a nuclear material sólido, é assim que ele solidifica. Esse grãozinho sólido que se formou no meio do líquido, assim, ó, nas paredes do molde, né, ele vai crescendo, ó, e vai formando esses grãos, ó lá, chamado grão coquilhado. Por quê? Porque está solidificando uma coquilha no molde metálico, né? E esses grãos que se formaram, eles vão crescendo, ó, e vão formando uma estrutura, você está vendo? Grãos colunares, vão ficando compridos, ó. Interessante. Então você tem toda essa parte sólida aqui externa, ó, e no meio está líquido ainda. E aí, por fim, solidifica tudo. Então se você pegar o material que solidificou nessas condições e for olhar o microscópio, você vai ver esse tipo de estrutura aqui, ó. Uns grãos mais finos aqui próximo da parede, depois eles ficam colunares, né? Por causa da velocidade de resfriamento, e depois no meio, que resfriou bem lentamente, que demorou mais para solidificar, você vai ver uns grãos equiaxiais, do mesmo tamanho, né? Comprido, né? Eles são grãozinhos arredondados, né? Vamos falar assim. Né? Então eu posso olhar, puxa, então é daí que vem os grãos, é assim que se formam. Esse é um tipo de solidificação, para a gente poder entender. De um modo mais básico, é assim que acontece. Ó. Você tem um material líquido, né? Quando você vai abaixar a temperatura, daqui a pouco ele começa a formar os núcleos. Ó. Você vai perceber que começa a formar o quê? Os pontinhos de sólido que ficam lá, ó, boiando no meio do líquido. Então solidificou alguma coisa, mas ainda tem bastante líquido e um pouquinho só de sólido, né? Que são esses grãos, que são esses núcleos, né? Esses núcleos, que são cristais também chamados, eles vão crescendo. É assim que acontece a solidificação. Primeiro acontece a nucleação, depois crescimento. E eles vão crescendo, crescendo até a hora que encostam no outro, ó, e aí o material está todo sólido, pronto. Formaram-se os grãos. Então quando a gente olha no microscópio, no material, no aço 1045, lá que você conhece, você conseguiu enxergar alguns grãos, você fala, puxa, eu estou vendo aqui, cara, isso aqui eu sei porque que se formou. Um dia ele foi líquido, ele foi solidificando, cristalizou, depois houve crescimento desses cristais até a hora que formou os grãos. A gente entendeu basicamente o que é a estrutura de um material metálico em geral. Beleza?
Dúvidas aqui? Comentários? Por que é importante a gente entrar nesse aspecto aí de metalurgia? Só basicamente entender como é que funciona, porque ele vai dar base para a gente poder entender o que a gente quer falar aqui, que é sobre hidratação. Né? Então, a gente precisa entender o que é estrutura, o que é o material, o que é o material base, o que é o substrato, né, o material do cliente. Né? Quando a gente recebe, está escrito lá, que material que é? HSS, aço rápido, precisa entender o que é aço rápido. O outro não, é metal duro, qual é a diferença? Se a gente não entender o material do cliente, a gente pode tomar uma decisão errada, né, em relação aos nossos processos aqui. Né? E a gente tem que conhecer a fundo, a gente não pode só deixar, não, mandaram fazer, eu vou fazer. Negativo. A gente sabe o que está fazendo, inclusive se a gente receber uma ordem errada, a gente fala, não, está errado aqui, ó. O cliente mesmo solicitou errado, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Né? Porque a gente tem o conhecimento do material do cliente, a gente tem o conhecimento dos nossos processos. Quando a gente fala em nitratação, que é o que a gente vai falar agora, a gente está falando de um processo de endurecimento superficial. Para poder endurecer uma peça, que processo que é feito, vocês sabem? Para poder endurecer uma ferramenta, uma peça, o que a gente faz para endurecer um componente? Uma ferramenta, uma lima, por exemplo. A lima tem que estar dura para poder afiar o machado, né? Afiar o facão. Mas se ela não estiver dura, então ela vai desgastar. Você afiou 2, 3 facas ali. Ela não pode, ela tem que ter bem mais dura do que o aço da faca, por exemplo. E como é que faz para endurecer uma lima? Aquecer e resfriar. Aquecer e resfriar. Perfeito. Tratamento térmico, é isso aí. Aquecer e resfriar, justamente isso. Só que de um modo controlado. Certo ou não? Se eu aquecer e resfriar rapidamente um aço, por exemplo, um aço temperado, vamos falar assim, o que vai acontecer com ele? Ele vai endurecer. Se eu aquecer e resfriar bem lentamente, tipo dentro do forno, ele vai amolecer. Então, dependendo do modo como eu controlo, né, o aquecimento e o resfriamento, isso é um tratamento térmico. Isso vai definir as propriedades mecânicas do material. Vai definir a estrutura do material, como é que ela vai sair. Ela muda a estrutura, vai mudar as propriedades. Certo? Então, olha que interessante, a gente pega uma lima, a lima acabou de ser fabricada, não tem tratamento térmico ainda. Ela está mole. Aí eu vou lá, aqueço, né, na temperatura bem alta, ela fica com aquela cor rubra, né, vermelho. Eu vou e resfrio no óleo ou na água. Aí ela endureceu, mas eu não mexi na composição química. Como é que ela pode endurecer? É porque eu alterei a estrutura dela. E mudando a estrutura, muda as propriedades, por exemplo, dureza. Beleza? Para que serve o endurecimento, então, superficial? Nós vamos entender. O cara falou assim, ó, eu quero endurecer uma lima. Então ele foi lá, tratou, fez um tratamento térmico na lima inteira. E aí não vai bater essa lima, ele não vai forçar ela, não vai dobrar ela, senão ela quebra. Se a lima cai no chão, não sei se vocês perceberam, ela pode quebrar. Ela quebra facilmente, porque é muito dura. Uma coisa que é o material que ele tem alta dureza, ele não tem resistência a impacto. Qualquer impacto quebra. Né? Então o que a gente consegue entender? Na lima não tem problema fazer o tratamento na lima inteira. Mas quando eu falo de uma engrenagem, por exemplo, se você pegar uma engrenagem e endurecer ela inteira, o que vai acontecer com ela? Quando ela estiver em funcionamento? Ela vai quebrar onde? O que vai quebrar na engrenagem? Os dentes. Os dentes. Ela vai começar a perder os dentes. Mas por quê? Ora, se eu endureci ela inteira, essa parte aqui, ó, o flanco, a parte de baixo do dente aqui, ó, ela vai começar a formar trinca aqui, porque está muito duro e vai quebrando. Então alguém pensou, puxa, eu preciso de uma engrenagem que tenha boa resistência ao desgaste. Eu quero uma engrenagem que seja dura. Só que eu não quero que ela quebre. E aí o que o cara teve a ideia? O gênio, vou endurecer só a superfície. Então olha só o que ele fez, criou uma camada endurecida. E o núcleo da engrenagem, inclusive o núcleo do dente, continua mole, continua com a propriedade original. Então, como é que aqui, por exemplo, está exemplificando a têmpera superficial, ela acontece assim. Então, para temperar, já foi explicado como é que faz. A gente aquece e depois resfria bruscamente, resfria rapidamente, ela tempera, muda a estrutura. É como se fosse, passa dessa estrutura aqui para essa aqui, ó, que é muito mais escura de você chegar no microscópio, você percebe a mudança. Né? Mas como é que o cara fez isso? Como que vocês imaginam que foi feito isso? Como é que faz têmpera superficial? Como é que ele conseguiu temperar só a superfície sem temperar o núcleo? Quem tem uma ideia?
controlar a temperatura você controla. Mas como que ele conseguiu controlar a temperatura de modo a fazer a transformação só na superfície? Porque a gente está falando de endurecimento superficial. Temperatura por indução. Temperatura por indução, o que é isso? É um aquecimento e um resfriamento muito rápido. Então, mas se Então, você... só endurece a superfície onde você aqueceu. Perfeito, mas se eu aquecer e resfriar muito rápido, é tempo normal, mesmo por indução. Indução significa eu uso uma resistência para poder aquecer, né? Mas como é que ele conseguiu isso? Na temperatura por indução? Foi no resfriamento rápido? Não, mas esse aqui não tem molde. Não usa molde. Pega a engrenagem assim, você coloca uma resistência em volta da engrenagem, dá para fazer o processo. Ele falou bem. Temperatura por indução, temperatura por chama, também é possível fazer isso. Pega um maçarico lá, aquece a superfície também, vai acontecer a mesma coisa. Mas como conseguir só a superfície? Essa é uma charada. Como endureceu só a superfície e não endureceu o núcleo? Como é que ele conseguiu não endurecer o núcleo? Essa é a dificuldade. Como? Não, porque nesse caso não tem gás envolvido. É só transformador térmico. Ele não tem termoquímico, ele não é termoquímico aí. Como? Dispositivo. Dispositivo? Como é que pode? Dispositivo fazer isso? O grande segredo está, né? Bate o olho. Se você tem uma necessidade de aquecer e você quer fazer uma têmpera localizada, uma têmpera superficial, você vai ter que aquecer só a superfície. Você não pode. Essa parte aqui não temperou, por quê? Porque não aqueceu. E agora o macete, como que o cara conseguiu aquecer só a superfície? No caso das brochas que vem com as pastilhas de metal duro, né? Ele é montada depois, né? Ele faz só somente aquela pastilha de metal duro, o resto da peça não é, né? Correto. E no caso das peças que ele pode montar depois, primeiro ele trata a superfície, depois ele aplica na outra parte do ferro, né? Que é a mesma coisa a ver. Correto. Só que nesse caso, a estratégia que se usa para ter uma superfície mais escura ou para ter a região de contato endurecida, você colocou outro material. Então, você falou de aqui da brocha, né? Por exemplo, o material da brocha é de aço. Só que a pastilha que foi soldada ali, que foi embrasada, na verdade, ela é de metal duro. Então, você pôs outro material para poder ter outra propriedade. Então, essa também é uma técnica. Mas nesse caso aqui, a gente não acrescentou no material. A gente não mudou a composição química, a gente só fez um tratamento térmico. Alexandre, Pode falar. na técnica convencional, a gente coloca a peça aquecida e espera ela esfriar até, e se colocar e tirar bem rápido. Isso seria... Se você fizer isso, vamos supor, você coloca no banho e tira rápido. O que vai acontecer? Só para dar o choque térmico. Não, seria interessante. Talvez você vai conseguir algum resultado de... Foi bom raciocínio seu. Algum resultado de temperar mais a superfície do que o núcleo, porque você vai resfriar a superfície e o núcleo você acabou resfriando, né? Foi um bom raciocínio. Mas isso você não conseguiria a qualidade de fazer uma camada tão certinha assim, né? Igual foi feito aqui, a gente controla, fala, eu quero tantos milímetros de profundidade de têmpera. E é possível você controlar. Qual é a profundidade que você quer? Na verdade, o segredo não está no resfriamento, mas está no aquecimento. Se a velocidade de aquecimento for muito alta, vai ter que transferir calor, não vai? Aqui, por exemplo, ó, vai começar a transferir calor da superfície para o núcleo, né? Se ela for muito rápida, tipo, em menos de um segundo, ela subiu para, sei lá, 800 graus, né? 600 graus, alguma coisa assim, 900 graus, que é o que se usa, 950, né? O que vai acontecer? A temperatura não deu tempo dela chegar e ser transmitida para o resto do material. Então você só aqueceu a superfície e quando você resfria, ele só vai temperar a parte que estava efetivamente com essa temperatura. Então, por indução, como você tem corrente elétrica para poder promover o aquecimento, você pode controlar a corrente elétrica, certo? Então você controla e aí você controla a intensidade do calor, da transferência de calor. E aí você só transfere para a superfície, só aquece a superfície, de um modo muito rápido, de modo que ela não aquece essa parte aqui, ó, de baixo. Não aquece o suficiente para poder temperar, certo? Então é assim que faz. O grande segredo, a grande sacada que você tem aqui é na velocidade de aquecimento. O aquecimento é muito rápido, e aí o resfriamento é normal. Entendeu? Então é assim que se faz o quê? Têmpera superficial, né? Melhora o desgaste abrasivo, você consegue fazer o tratamento só numa região específica, aumenta a dureza, outras propriedades também, né? E o núcleo continua maleável, continua as condições originais. A gente está falando aqui de tratamento térmico. Tratamento térmico só envolve temperatura.
Eu pego uma peça e falo, vou fazer um tratamento térmico. Põe no forno, ou uso um maçarico, alguma coisa. Aqueço e depois resfrio de modo controlado. Tratamento térmico, certo? Não envolve mudar a composição química. Mas existe também os tratamentos termoquímicos. Quem sabe o que é tratamento termoquímico? Os dois, o tratamento térmico e o químico ao mesmo tempo. O que seria um tratamento químico numa peça? O gás. E por que usar o gás? O que o gás vai fazer na peça? Vai entrar nas moléculas de espaço. É isso aí. É isso aí. Então o gás ele tem moléculas, ele tem átomos ali e ele vai penetrar na peça. Ele vai entrar na peça. Isso é legal. O cara mereceu, vai. Então é isso, cara. Muito bom. Muito bom. Então a gente pode analisar, olha só. Então, pessoal, ó, existe o tratamento térmico, que envolve apenas temperatura. Existe o tratamento termoquímico, que envolve temperatura, mas também adição de material, que significa que nós vamos ter um gás, por exemplo, como o Wagner explicou aí, e esse gás, de alguma maneira, ele vai fornecer átomos, né, para dentro do material, e esses átomos eles vão fazer o quê? Vão mudar a composição química da onde? Só da superfície. Eles não vão entrar em todo o material, eles vão ficar só na superfície. E vão mudar a composição química da superfície, como se fosse outro material. Certo? Exemplo. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre os exemplos que tem de termoquímicos. Então, vocês entenderam o que é o tratamento térmico e o termoquímico. E também, quando a gente fala em endurecimento superficial, a gente pode aplicar, né, uma tempera superficial, que é um tratamento térmico, uma cementação, nitretação, que é o nosso processo aqui, né, carbonitretação, nitrocarbonatação, tudo isso são tratamentos termoquímicos. Envolve temperatura e mudança na composição química da superfície. E também é possível promover um endurecimento superficial através de deposição de revestimentos cerâmicos. Quem sabe que processo é esse? Já ouviu falar? O nosso. Muito bom, o nosso processo não é revestimentos metálicos? Revestimento metálico ou revestimento cerâmico? Cerâmico, né? A gente conhece, a gente costuma, né, ter essa divulgação e falar revestimentos metálicos, porque o mercado não reconhece muito bem quando a gente fala revestimento cerâmico. Eles estranham, nossa, cerâmico, revestimento cerâmico, nossa, estranho. Né? Mas nós sabemos que os nossos revestimentos são formados por quê? De nitretos de alguma coisa. Né? Nitreto de titânio, nitreto de cromo, nitreto de alumínio. De cromo e alumínio, né? Então, nitreto de alguma coisa significa que é um material cerâmico. O titânio é um metal, um material metálico. O alumínio é metálico, o cromo é metálico. Mas o nitreto desses elementos são materiais cerâmicos. Deposição física a vapor, PVD, é um exemplo de deposição de revestimento cerâmico que serve para endurecer a superfície. Na verdade, nós só temos uma camada. Nós só temos um tipo de revestimento que, na verdade, não é um revestimento, ele é só uma interlayer, né, uma camada intermediária, que é feita de metal, que ela de fato é semimetálica mesmo. Só o Diego sabe qual é. O DLC, ele é cerâmico também. Ele é cerâmico. Mas é isso aí. O cromo. Então esse cromo que tem no DLC, que faz a ligação, né, que faz o sanduíche lá, que faz a interface entre o DLC e o substrato, ele é de cromo, não é nitreto de cromo. Então é a única camada metálica que a gente tem cozido. Né? Do restante, revestimentos cerâmicos. Oi? Todos são nitretos de cromo. Todos. Só a interlayer, que é feito só de cromo. Entendeu? Aqui nós temos um exemplo aqui mostrando como é que fica, por exemplo, além da engrenagem, uma peça que teve endurecimento superficial, está vendo? Aqui a gente tem uma camada que é uniforme, por isso o controle do processo, né? Conseguir uma camada que tenha a mesma espessura em toda ela. A dureza máxima é atingida na superfície, enquanto isso você tem um núcleo maleável, ou seja, um núcleo que absorve tensões, um núcleo resistente. Beleza? Então vamos discutir um pouquinho mais a fundo aqui.
Deixa eu apagar um pouco a luz aqui para ver se vocês enxergam melhor. Agora começou, hein, cara? Ó, ainda falando sobre endurecimento superficial. Existe a têmpera superficial, certo? Que é um tratamento térmico. E existem os tratamentos termoquímicos, ó, que são esses aqui, ó. Cementação. Cementação envolve adicionar carbono na superfície. Então, falando sobre o aço basicamente ele é feito de ferro e carbono, um aço carbono. Quanto mais carbono eu tenho, maior é a resistência, maior vai ser a dureza. Né? Inclusive, se eu tiver pouquinho carbono, vamos falar ó, 1010, 1020, o 1010 tem 0,10% de carbono, o 1020, 0,20%. O que acontece se eu pegar o 1020, fazer um aquecimento numa alta temperatura e depois fazer um choque térmico? Com 1010, por exemplo. O que vocês acham que acontece? Nada? Não acontece nada. O 1010 ele não endurece, o 1020 também não endurece. Porque tem pouco carbono, tem que ter carbono suficiente para o material ser temperável, para ele ser temperado. Então, vai pondo mais carbono, você vai aumentando a temperabilidade, a possibilidade de aumentar a dureza, de fazer tratamentos térmicos. Alguém que percebeu isso e falou, e se eu aumentasse o carbono só na superfície? Pronto, criou um processo termoquímico de cementação. E o processo de nitratação, o que se insere no material, vocês acham? Nitrogênio. Se insere nitrogênio. Nitratação. Carbonitratação. Carbonitratação é um processo de cementação em que você põe também um pouquinho de nitrogênio. Então, é um processo de inserir carbono, principalmente, mas você põe também uma pequena quantidade de nitrogênio. Nitrocarbonatação, que é o contrário. Esse nós temos aqui. É um processo de nitratação em que a gente põe um pouquinho de carbono. Certo? Então, existem todos esses processos termoquímicos. Boretação. Boretação, a gente adiciona boro, que também vai ter esse efeito de formar estruturas duras na superfície que vão aumentar a resistência ao desgaste. Tranquilo? Como que acontece esse processo termoquímico? Como que acontece isso? Através de um fenômeno chamado difusão. Quem sabe o que é difusão? Quem já ouviu falar disso? O que é difusão? O que é difundir? Quem tem ideia? Unir o material que foi difundindo, né? Separar um do outro. Se você separar os átomos uns dos outros, você estaria fundindo ele. Mas fundir não é difundir, é diferente. O que é difusão? Difusão acontece no estado sólido, não líquido. Adicionar alguma coisa. No geral, a difusão dos tratamentos termoquímicos, não estou falando. O que é difusão? O que é difundir uma informação? Essa informação está bem difundida, depois vamos falar isso aí. Não é meio que espalhar, atravessar, colocar no meio, né, de uma população, por exemplo? Né? Então, o que é difundir? Quem já pegou uma gota de tinta e pingou na água? Para ver o que acontece. Você não percebe assim que ela vai formar, tem esse efeito aqui, ela vai se espalhando e de repente você não enxerga mais a gota de tinta? Ela desaparece? O que aconteceu com as moléculas de tinta? Elas foram se acomodando entre as moléculas de água. Então você não enxerga mais a tinta. Pingou, ela foi, se espalhou e ela estava toda acumulada num ponto assim, ó, no meio do copo d'água. E de repente cada molécula começou a entrar entre as moléculas de água. Cada molécula de tinta foi se acomodando entre as moléculas de água, dissolveu, né? Diluiu, você não consegue ver mais. Esse fenômeno de um material e passeando aqui, ó, por dentro de outro material, é difusão. Então, o que é difusão? Difusão significa o material passando por dentro do material. Um material passando por dentro de outro, vamos chamar assim. Certo? Então, quando alguém percebeu esse fenômeno e pensou, puxa, será que não dá para aplicar isso como processo? Criaram processos termoquímicos que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, a gente tem aqui a representação. Ó, nós temos um material que poderia ser o aço aqui, ó, né, essas bolinhas prateadas aqui sendo átomos de ferro, né? E aí alguém falou assim, eu quero difundir carbono na superfície, eu quero enriquecer de carbono. Pegou o gás que contém carbono, pôs a alta temperatura no forno, olha só o que aconteceu, o carbono foi entrando e foi atravessando por dentro dos átomos de ferro, foi passeando lá por dentro. Esse fenômeno de um átomo passar, né, por dentro de outros átomos se chama difusão, certo? E ele vai trocando de lugar, e quanto mais carbono você vai tendo, daqui a pouco você tem uma grande quantidade de carbono entre os átomos de ferro, a gente consegue até ver no microscópio
mais escuro e esse tipo de coisa. Tá claro o que é difusão? Cementação, a gente difunde carbono. Boretação, a gente difunde boro. E nitretação, a gente difunde o quê? Nitrogênio. Difusão de nitrogênio. É esse que é o nosso processo aqui. Depois a gente vai entrar em outros detalhes. Temperatura do nosso processo é entre 480 e 520, 530 graus. Mas no mercado utiliza entre 500 e 600, né? Então 480 a 600 graus Celsius é a temperatura para que essa difusão aconteça. E se eu tentar fazer uma nitretação a baixa temperatura, será que vai funcionar? O que vocês acham? Não vai nitretar? Se eu fizer 100 graus, não vai nitretar. Por que será que não nitreta? Por que os átomos não entram de nitrogênio? Por que não difunde? Quando ele aquece, o átomo começa a se mexer. É isso vai aí. vibrando, e aí vai gerando um espaço entre um átomo e outro, que é um gás dentro. Muito bom, é isso. Pegou a sacada. Quando essa coisa dos átomos vibrarem, na verdade significa o quê? A gente está falando sobre o aumento da temperatura. Né? O estado de calor que o material está, além de vibrar, acontece uma coisa. Entre um átomo e outro, aqui tem um espaço, certo? Esse espaço é medido lá em Armstrong, em nanômetros, mas é possível medir a distância que tem entre esse vazio aqui, entre um átomo e outro de ferro. E aí tem que ter um espaço. Quando você aquece, além de ter essa vibração, além de ter essa movimentação atômica que facilita a difusão, faz com que seja mais fácil o movimento de outros átomos por dentro aqui da estrutura, ele também aumenta o espaço entre um átomo e outro. E aí dá espaço para difundir o segundo átomo. Então, o nitrogênio é muito pequeno, né? Então muito fácil de difundir. E assim por diante. Né? O carbono também, em relação ao ferro, é muito pequeno, fácil de difundir. Né? Então, a gente funde o nitrogênio, mas ele não fica aqui na forma de nitrogênio. Ele combina, ele reage com o ferro, quimicamente. E aí forma o quê? Nitreto de ferro. Nitreto, você já começa a pensar, poxa, nitreto geralmente é alguma coisa dura, né? A forma nitreto de ferro. É por isso, então, que uma peça nitretada é muito dura na superfície. Porque formam nitretos na superfície. Olha aí, já começou a sacar aí a charada. Deixa eu parar isso. Então, ó, o que a gente vai perceber? Quem conhece aqui tem um gás, ó, o Wagner já falou, né? Alta temperatura, o material aqui, ó, está mostrando ferro, então a gente já pode deduzir, isso aqui é um aço, né? E nós temos um gás aqui, está circulando o gás NH3, o gás N2, né? Nós circulamos o gás N2O, né? O óxido nitroso também, devido às diferentes etapas que nós temos no nosso processo. Mas que gás que é isso aqui? Quem conhece? NH3, que gás é esse? Amônia. É isso aí, nós temos amônia aqui, certo? No nosso processo. Olha o que é a amônia. NH3, ó, tem um nitrogênio e tem 3 hidrogênios na molécula. Então ela chega aqui pertinho da superfície, né? Porque o gás está espalhado por todo o forno. Isso na nitretação a gás, que a gente está falando, não é nitretação a plasma, mas sim a nitretação a gás. Tem aqui amônia, tem o próprio nitrogênio em si, o gás nitrogênio. E aí o que ele faz? Ele se decompõe, ele se separa dos outros átomos da molécula e começa a penetrar só o nitrogênio e começa a difundir no material. Correto? Isso para formar o nitreto. Então o nosso forno ele não coloca nitrogênio, ele coloca amônia, é isso? Coloca amônia, coloca nitrogênio, coloca óxido nitroso. A gente coloca gases que são ricos em nitrogênio. Entendeu? Mas alguém percebeu que era mais efetivo você usar amônia do que usar o próprio gás nitrogênio, dependendo da etapa. Foi estudando os diferentes gases que tem aí nitrogênio para poder ter um processo mais rápido, mais efetivo, uma difusão mais eficaz. Né? Por que o hidrogênio sai da... deixa esse solo? Você vai entender o que acontece na verdade. Se você tem uma molécula, aí essa pergunta que você fez ela vale para todos os materiais. Né? O que acontece? Por que uma molécula se decompõe em outra substância? Por exemplo, se esse NH3, essa molécula aqui de amônia, ela perder ela se desprender dos hidrogênios que estão aqui, o hidrogênio vai combinar um com o outro aqui e vai formar um gás hidrogênio, tá vendo? Bem certinho. Por que isso acontece? É a ação da temperatura. Isso pode ser decomposto também por energia elétrica, tem várias situações. Mas é ação especificamente ou por temperatura, né, ela pode chegar num estado de decomposição, mas geralmente por reação química. Né? Eu vazo um outro gás, por exemplo, o próprio hidrogênio aqui, né, dentro do forno, ó, o H2 aqui. Né? Aí o que acontece? Ele tem mais afinidade com esses hidrogênios aqui. Ó.
Então vai ter reação química. Entendeu? Por que, que uma molécula se decompõe em outras coisas? Geralmente, reação química que está acontecendo ou ação temperatura. Temperatura muito alta, muito elevada vai causar isso. Beleza? Ou ação elétrica também pode acontecer também, você pode decompor. Né? Isso que você falou é interessante, por exemplo. Então seria possível pegar uma molécula de água e gerar hidrogênio? Hidrogênio é um gás inflamável, um combustível. Então podia tirar combustível da água. Será que é verdade? Esses caras falando que esses carros funcionam a hidrogênio, fosse movido a água? É verdade. Só que não é eficaz, não é efetivo. Ele gera muito pouca energia. Ele gera pouca energia, na verdade. Né? E como é que eu faço se eu for assim? Eu quero pegar uma molécula de água, por exemplo, e separar o hidrogênio para um lado e o oxigênio para o outro. Eu quero os dois gases saindo dela. O gás do oxigênio e o gás do hidrogênio. Então, eu faço a eletrólise da água. Eu passo corrente elétrica pela água. Você vai perceber que de um lado vai ser hidrogênio e do outro oxigênio. É possível fazer. Essa decomposição, no caso, feita a baixa temperatura, não tem reação química, apenas eletrólise. Beleza? Então nós temos aqui, ó, gases para poder nitretar a peça. Por que a gente nitreta as nossas peças? Por que a Balzers tem um processo de nitretação? A maior parte dos nossos revestimentos, aliás, nós estamos falando com revestimentos que são PVD, PACVD, né, para endurecer a superfície por deposição. Isso aqui não é deposição. Vocês entendem a diferença entre deposição e difusão? Deposição, eu não estou mexendo no material do cliente. Não estou mudando a composição química, eu estou depositando uma camada na superfície. Certo? Pelo PVD. Nitreto de titânio, ele não penetrou no material. Isso não aconteceu. Ele só ficou lá na superfície e depositou. Deposição física a vapor. Mas aqui é diferente, aqui não é deposição. Aqui ele está entrando para dentro do material do cliente, formando uma camada ali. Já uma profundidade de camada. Né? Então é um processo diferente, é um termoquímico, ele não é deposição de material cerâmico. Por que nós temos nitretação? Quem sabe? Quem é isso? Tem uma sugestão aí. Se a gente quer dizer por que é negócio para a gente ter um processo de nitretação. Ou seja, um processo termoquímico no meio de um monte de PVD. Por quê? Descobriu que aumentou a vida útil do revestimento. Perfeito. Perfeito. Melhora a qualidade do revestimento. Mas tem alguns casos, por exemplo, em que é impossível para a gente, né, assim, melhorar a vida útil do revestimento vai melhorar, mas se o cliente tivesse com a peça na dureza adequada, por exemplo, a vida útil vai ser boa também. Mas a gente faz a nitretação não só como as outras empresas fazem. Tipo, a gente faz nitretação porque tem empresa fazendo tratamento térmico, tratamento termoquímico. Não, a gente faz nitretação por uma razão particular. Se um cliente mandar para a gente um molde e o molde estiver com uma baixa dureza, ele estiver mole, o que vai acontecer se a gente revestir? Forçar o impacto, a água vai se plantando. Isso. Ou seja, o que vai acontecer com a camada vai quebrar quando for utilizar, certo? Não vai ter. Não, mas a camada é dura, ela é muito dura, mas também precisa de uma base dura. Precisa de um substrato que também tenha dureza. O cliente mandou para a gente um molde que está mole. O que vai acontecer? Efeito casca de ovo. Efeito casca de ovo. Imagina aqui, ó, você tem um ovo cozido, a casca dele é dura, mas só que o ovo em si está mole. Então se você aperta a superfície, ele forma exatamente isso. Ele quebra com esse formato aqui. Ó. Ele quebra do centro, vai rachando, formando as trincas para fora. Esse é o efeito casca de ovo. A casca de ovo resistiria muito se o ovo também internamente fosse duro. Ela não quebraria facilmente. Mas como dentro você tem um material mole e a camada da casca é muito fina, é exatamente o que acontece com o nosso revestimento. Nós precisamos que o material também seja duro. Então quando o cliente manda para a gente uma peça mole, uma ferramenta mole, o que a gente faz? Perde o negócio? Ou manda para ele bem bonitinho, com todas as análises bem feitas aqui, e depois não tem boa performance? Não. A gente nitreta, prepara a superfície e fala, agora aplica o PVD. E agora não vai acontecer esse efeito aqui, o PVD não vai falhar. Perfeito? Entenderam a razão da nitretação? Por que nós temos? A nossa nitretação é igual a... Tem outras empresas que fazem só nitretação. Essas Correto. outras empresas é a mesma nitretação que a nossa ou ela tem alguma diferença? A nitretação, ela é a mesma, semelhante à nossa. Nós temos dois processos de nitretação aqui, que eu vou falar quais são. No geral, as empresas fazem, elas fazem a nitretação tanto a plasma quanto a nitretação gasosa, quanto a nitretação baixa pressão. Sim, já é a mesma difundida no mercado. Certo? Muito bom. Nitretação gasosa. Qual que é a máquina que faz a nitretação gasosa aqui?
o LPN. O que significa LPN? O que é LPN? Pode falar alto aí, falou certo. Low Pressure Nitride. Então é nitritação a baixa pressão. Significa que vai acontecer isso aqui, ó. Isso representa o nosso processo de nitritação a gás. Ou seja, no LPN existe a difusão, o acréscimo aqui de gases, né, amônia e outros gases que contêm nitrogênio, mas a gente faz isso a baixa pressão, para ter melhor efetividade do processo. Então também tem um pouco de vácuo, né, no nosso forno. Então existe a nitritação gasosa, que também pode ser a baixa pressão. Existe a nitritação a plasma. Qual que é o exemplo que vocês conhecem de nitritação a plasma? Como que é o nome da nossa nitritação a plasma? Como? Prime forming, certo? O que é o prime forming? A nitritação que acontece em que etapa do processo? Aliás, em que processo que acontece o... Você falou prime forming? Então vamos lá, o que é o prime forming? Que tipo de nitritação que é? Dessas ruas aqui, ó. Nós temos essas ruas. É a plasma. Então dá para fazer prime forming no LPN? Se for a nitritação a plasma, o correto é que seja feito prime forming nos fornos que tem plasma. O LPN não tem plasma, não tem corrente elétrica. Né? Então nós vamos fazer onde? No XL. Né? O prime forming ele é uma nitritação, né, a plasma, a princípio, mas que a gente vende com essa marca, com esse nome, por conta do que ela promove no material do molde, né, do molde para conformação mecânica. Então, o molde tem que estar com o polimento espelhado. Né? Então, o pré-tratamento, que o João capricha lá e fala assim, eu vou estudar esse molde aqui, saber o que precisa antes de fazer o prime forming, ele vai ser o essencial para que a gente consiga chegar e falar, não, sai o mesmo prime forming aqui. Vai ter toda a resistência. O prime forming, na verdade, o que ele faz? Ele meio que congela a superfície. O material, quando você vai polir, geralmente ele pode aparecer alguns poros, né? E aquilo pode ir aumentando, dependendo do feeling, né, da pessoa que está trabalhando, ela pode ir prejudicando, piorando a situação do material. E quando você faz o prime forming, ele congela a situação. Mesmo que você polir depois, ele não vai aumentar a porosidade ou coisa parecida, mas ele vai manter o estado que ela está. Né? Então, prime forming é nitritação. A plasma, o que mais que é nitritação a plasma? Que acontece no meio do processo, junto com o coating? Não. Advanced. É isso aí. Então, todos os processos que está alguma coisa advanced significa vai acontecer uma nitritação antes do revestimento. Perfeito? Esse é o processo advanced. Então, tem o processo advanced, é feito em conjunto, um único processo, revestimento e nitritação junto. Advanced. Formeira advanced, por exemplo. Perfeito? E a nitritação gasosa? Como que a gente chama aqui? Qual que é o nome que a gente dá para esse processo que a gente faz a nitritação da LPN e depois o revestimento separadamente? Duplex. É isso aí. Então, os clientes já conhecem. Quando é duplex, quando é advanced, os dois são nitritação, mas é diferente. Uma é a gás, outra é a plasma. E os efeitos o modo como é feito, né? Numa única etapa de revestimento, você já faz ali a nitritação, isso é advanced. Se faz separadamente em formas diferentes, duplex. Né? São os processos da ordem com Balzers. E aqui, só para finalizar, ó, é para vocês poderem enxergar sobre a questão de estrutura. Olha só como é importante a gente poder entender. Né? Isso aqui é o típico de uma peça nitritada. Né? Ela foi cortada, foi atacada, foi polida e foi levada ao microscópio para que a gente pudesse enxergar a camada. Né? Então, uma camada de nitritação, geralmente ela fica assim, ela forma uma camada chamada camada branca ou camada de compósitos. Né? Ela também tem uma região aqui de mais ou menos 15%, né, que é uma região porosa. Isso também não é ruim. Né? Esse tipo de coisa pode ser benéfico também para poder ajudar na lubrificação, caso tenha óleo, esse tipo de coisa. Né? Mas forma aqui uma camada porosa e forma uma camada de compósitos, que é uma camada branca. O que nós temos nessa camada branca? Apenas nitretos de ferro. Não tem outra coisa, só tem nitreto de ferro. Mais nada. E aí aqui está mostrando que tem dois tipos de nitreto, o nitreto epsilon e o nitreto gama. Científico, foi bem a fundo mesmo, para falar que forma dois tipos de nitreto nessa camada branca. Legal, vamos conhecer. Mas olhando para o microscópio aqui, a gente vai ver aqui, mais ou menos 18 microns de camada branca, e depois nós vamos ver o quê? O núcleo, certo? Aqui é o material do cliente, só que os nitretos, eles não formaram só a camada branca, eles também foram penetrando aqui, ó. Os nitretos não, o nitrogênio também foi penetrando aqui, ó. E formou nitretos também nessa fase aqui do material.
Então tem uma outra camada que a gente não enxerga aqui, ó, mas ela está aqui. Se chama camada de difusão. Olha que nome interessante. Então se você for lá, o cliente vai pedir, olha, eu preciso de 5 centésimos de camada de difusão. É o que a Oracle Browsers faz. Se alguém perguntar para vocês, qual que é a camada da nitretação? Tem camada branca? Resposta, não. No nosso processo nós não fazemos camada branca. A gente controla para que não aconteça. Essa camada é muito dura e ela não tem boa adesão. Se eu pegar essa camada branca e tentar depositar o PVD aqui em cima, não funciona. Então nós não queremos camada branca. A gente quer eliminar ela. Então a gente faz um processo para não formar camada branca, mas formar só a camada de difusão. Beleza? Se a gente olhar aqui, ó, de modo mais simples, está o material do cliente formando os grãos, você já sabe como é que é. Um grão mais escuro significa que tem bastante carbono nesse aço, nessa parte. Ó. Um grão mais claro tem mais ferro e carbono dissolvido, quase ferro puro. Né? Ferrita, perlita, cada uma dessas tem nome, essas fases. Né? E o núcleo ele vai ter a sua característica. E os nitretos eles vão se formar não só na camada branca, mas na camada de difusão. Né? Aqui está mostrando, só para finalizar mesmo, que você tem, dependendo da fase, dependendo da estrutura que você tem, você vai enxergar isso aqui ao microscópio, mas se você for numa análise ainda muito mais avançada, você vai perceber que os átomos eles se acomodam de uma maneira específica. E isso também define as propriedades. Alta dureza, maleabilidade, assim vai. Né? Então, por exemplo, aqui tem 2 tipos de nitretos que a gente não consegue enxergar, são invisíveis aqui. Mas são 2 tipos de nitretos. Esse nitreto aqui, o nitreto gama, a estrutura dele, que ele se forma junto com o ferro, aquele nitreto de ferro, ele é cúbico, forma um cubo. E na face dele tem um átomo. Então é cúbico de faces centradas que chama. Esse é o cara aqui. E esse outro nitreto que tem aqui em cima? Vocês estão vendo que ele tem 6 átomos aqui numa face? E outros 6 na outra? Poxa, 6? Hexagonal. Qual que é o nome dessa estrutura aqui? Hexagonal compacta. Então, indo a fundo mesmo na engenharia de materiais, vocês vão poder saber que existe processo de fabricação. Ele vai te gerar uma estrutura macrográfica, que você pode ver no nu, a estrutura micrográfica, você só vê no microscópio, e tem a estrutura cristalina, o modo como os átomos estão acomodados. Beleza? Dúvidas? Se o cliente mandar a peça para ele já nitretado e tiver camada branca, então a gente não reveste? Não. Nós não revestimos. Tem como tirar essa camada branca? É possível fazer um processo de difusão contrária, vamos falar assim. É possível você tirar a camada branca totalmente, é um negócio bem difícil de fazer, mas é possível sim. É possível sim. Você vai ter que colocar bastante vácuo, tentar fazer jogar outro gás para nós temos, mas não é interessante. Não. Tirar a camada branca é algo que dá muito trabalho, toma muito tempo, muita energia. Mas é possível sim. Tirar o parafuso do molde da loja. Alguém fez uma pergunta aí à noite, eu vou perguntar para vocês. Por que não dá para nitretar metal duro? Alguém já tentou fazer isso? Ou o cliente falou, quero já. Já tentou fazer? Já tentou. Por que não dá para nitretar? Alguém tem uma sugestão do porquê que não é possível nitretar o metal duro? Por exemplo, também não é possível nitretar o cobre. Eu já sei que o cobre não nitreta. Eu posso pôr uma peça de cobre que fica lá. Não vai nitretar nunca. Aí quando a gente percebeu isso, e o cliente falou, olha, eu quero que você nitreta a minha peça, mas eu não quero que nitreta a rosca. Se você nitretar a rosca, a rosca vai quebrar. O que a gente teve a ideia? Bom, então eu vou pegar um parafuso de cobre, um parafuso na rosca vai proteger. Porque o nitrogênio não passa através do cobre. Então por que ele não passa através de alguns materiais e outros eles passam? Por exemplo, o metal duro você pode deixar ele lá. Não vai nitretar nunca. Por quê? Ele é fabricado pela metodologia do pó, mas por que o metal duro não nitreta? Não acontece isso que a gente está vendo aqui pro aço. Por que não? Tungstênio, né? Tem tungstênio, tem carbonato de tungstênio e também tem cobalto. Então ele poderia difundir, mas não vai. Por que ele não difunde? Tem uma razão aqui, Primeiro, a temperatura de fusão dele é muito, muito alta. Então, para você conseguir abrir espaço aqui para entrar o nitrogênio, você não consegue. E o espaçamento entre um átomo e outro, quando a gente fala carbeto de tungstênio ou até do cobalto, é muito pequeno, não permite a passagem. Também existe uma coisa que chama coeficiente de fusão, por causa disso ele não permite. O metal duro ele já é muito duro, né? Já é, não tem necessidade. Não tem necessidade, muito bom. É isso aí. Beleza, gente? Obrigado aí mais uma vez.